Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, tá? Como eu falei para vocês, vamos fazer a correção daquela atividade, né, que a gente não finalizou ontem. Estamos no número 7, letra B. Calma aí, preciso pegar o meu celular. Professora, qual é a atividade que a senhora mandou aqui no grupo? É a última lá da semana passada, pessoal. Aquela atividade que nós não finalizamos. Lembra da atividade que a gente nós paramos no número 7, número 6, na D. É verdade, correto. Então, vamos lá, pessoal. Número 7, né? Vamos aí fazer as leituras e vamos à correção. Importante. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando aparecem após verbos terminados em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las. Aí temos aí, né, um primeiro caso, amar o Pedro. Então, no português popular, coloquial, né, a forma que a gente fala no dia a dia, a gente falaria amar ele, né? E aí a gente tem aí um segundo exemplo logo abaixo, amar o. Ou seja, ele está te mostrando que ele vai substituir ele por um pronome pessoal do caso reto por um pronome do caso oblíquo, né? Trocamos o ele por o. E ele está te dizendo aí entre parênteses, corta-se o R, acentua-se o A e acrescenta-se o L ao O, né? Ou seja, acrescenta o lo. Então fica amá-lo, certo? Bom dia, Rian. Ok, pessoal? Em qual letra, professora? Por enquanto, em letra nenhuma. Mas tá na 7, né? Isso, a gente está abaixo aí num texto que está escrito assim, importante. Abaixo da letra E, tá? Então, continuando aqui, tá? A gente viu aqui o primeiro exemplo, tá? Vamos ao segundo exemplo aí. Vimos as meninas. Aí está assim, né? Vimos ela, que é o que normalmente a gente fala no dia a dia, né? Vimos elas.
Aí ele tá te mostrando novamente que vai substituir um pronome do caso reto por um pronome oblíquo, tá? Vimos as. Só que esse verbo, ele termina com S. Então, a gente vai tirar o S, vai acrescentar o L a esse pronome do caso reto, vimos-las. E temos um terceiro caso aí, que é fez os exercícios. E aí... Professora, mas vimos-las fica estranho. Fica estranho, mas é a forma gramaticalmente correta. Pessoal, assim, normalmente existem coisas que nós, no português, né, a gente acaba... soa feio, mas é a forma correta, né? Então, a gente entra naquela questão, às vezes, igual que a gente falou lá de uma atividade aqui, viela, né? Normalmente a gente fala assim, viela, né? Eu vi ele no cinema, né? Você não fala viu no cinema, ouvi no cinema. Vi no cinema é até mais natural da gente ouvir. Às vezes tem gente que constrói. Porém, é a forma correta, né? Então, nem tudo, como a gente costuma falar, gramaticalmente que está correto no português, né? Está seguindo aí as normas gramaticais, soa bonito aos nossos ouvidos, né? Normalmente, quem vai no cinema fala como? Hein, pessoal? Fui no cinema ou fui ao cinema. Na verdade, a gente fala fui no cinema. Raramente a gente vai usar a construção fui ao cinema. Quem assistiu um filme vai falar como? Assisti um filme. Assistir um filme ou assistir o filme. Mas tá errado, assistir ao filme, né? Então, mais tarde a gente vai aprendendo esses pormenores aí das regras gramaticais. E depois a gente, né, assim, certas coisas a gente praticamente nem usa, né? Por exemplo, aqui, essa construção aqui de frase, né? Normalmente você vai utilizar, como aqui está bem exemplificado para você, você vai usar quando você for escrever. Eu vou produzir um texto, vamos dizer que para o Enem, vou escrever alguma coisa, por exemplo, pode ser que alguns de vocês façam aí uma prova, né, para as escolas, para entrar numa escola federal, enfim, um Santa Mônica da vida aí. E tipo, você vai ter que seguir as regras gramaticais. Você não pode escrever da forma... Estudando na Santa Mônica. Oi? Eu tenho uma amiga que estuda na Santa Mônica. É filha de Tia Kelly do ano passado. É bem... Vou voltar aqui, tá, pessoal? Então, a gente viu aqui essa constituição, né? Dos verbos, né, terminados em R, S e Z, que a gente vai colocar aí, vai ser complementado pelos pronomes oblíquos, e a gente vai fazer aí alguns acréscimos. Pode falar. Você tá naquele dever que a gente fez ontem? Sim, tô finalizando ele. Sim, você tá nessa daí e você tá lendo o texto e o texto vai para 7. Isso. Sim. Obrigada. Nada. Então, prosseguindo aí, né? Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando aparecem após verbo terminados em som nasal, tá? Aí tem entre parênteses aí as terminações m, oi e ão,
assumem a forma de no, na, nos, nas. Ou seja, vocês observaram lá que os verbos acima, eles são terminados em R, S ou Z. E aí esses pronomes oblíquos, eu vou acrescentar um L a eles. Já aqui embaixo, quando eles terminarem com o som nasal, eu vou acrescentar o N, tá? Então, temos aí, amaram os presentes. Os presentes, aquilo que a gente viu lá no conceito, né, dos pronomes, né, pessoal? O pronome, ele substitui um nome, ele se refere ao nome, tá? E a gente tem cada colocação aqui. Então, temos lá, amaram eles, tá? Os presentes, tá? Os presentes foi substituído por um pronome pessoal do caso reto. E aí eu vou substituir eles por um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Amaram os. Mas aí vocês observaram que esse verbo, ele termina aqui com um som nasal, ele termina com M. E aí eu vou acrescentar a esse pronome oblíquo o N, tá? Amaram-nos. Aí temos o nosso segundo exemplo aí, põe água no feijão. Então, põe ela quem? A água, põe a água, né? Eu substituí a água por ela. E aí, eu substituo agora meu pronome do caso reto por um pronome oblíquo, põe a. E aí, eu vou acrescentar o N, põe na. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Certo. Só um minutinho. Então, voltando aqui. Alguém entrou? Ou saiu? Não, alguém saiu. Não, alguém saiu. Ah, tá. Então, a gente vai lá ao conosco e convosco, tá? Os pronomes oblíquos, conosco e convosco, são formas sintéticas de com nós e com vós, né? Então, quando que eu vou usar o com nós ou o convosco? Quando houver palavra de especificação, usa-se o conosco. Quando não houver uma palavra de especificação, usa-se o convosco. Aí tem aí, venha conosco, tá? Caso empregue palavra de especificação, emprega-se com nós, tá? Aí o exemplo, venha com nós três. Três está especificando, tá? Venha com nós quem? Nós três, tá? Então, aí vocês prestaram atenção no seguinte. Quando que eu vou usar o convosco? Convosco, quando após essa palavra, né, não tiver mais nada fazendo aí, especificando o que, quem, quantos, tá? Venha conosco. Terminei a frase aí, é conosco. Se você usar venha com nós, está errado, tá, pessoal? Embora hoje em dia é muito comum o povo falar assim, né? E eu vou usar o com nós quando tiver uma palavra especificando. Venha com nós três, ou seja, três especifica o com nós, tá? E aí tem aí entre parênteses, ficaria errado, venha conosco três. Perceberam aqui como que fica até feio, a gente ouvindo fica até feio, né? Venha conosco três, né? Fica horroroso essa construção aqui. Consigo ou contigo, tá? Consigo é um pronome reflexivo de terceira pessoa.
contigo é pronome de segunda pessoa. Isso a gente viu lá naquela tabela, tá? Dos pronomes oblíquos. Aí temos lá os átonos e os tônicos. Tem lá em cima naquela tabela, tá? Consigo, já falei essa parte, né? Como está escrito aqui, é pronome reflexivo. Então, eu não posso empregar ele numa frase que esteja se referindo, né, a uma segunda pessoa, por ele ser um pronome reflexivo, e a gente vai ver isso depois, mais tarde lá, tá? Mas falando dos pronomes, ele está aqui. Felipe, quero falar contigo, ou Felipe, eu quero falar com você. É a forma correta de se falar, tá? Ou seja, quem é Felipe? Felipe é a minha segunda pessoa do discurso, tá? Felipe, eu quero falar com você, né? Normalmente a gente vai falar, Felipe, eu quero falar com tu, né? Fica horroroso. Então, normalmente, se fosse usar a forma, né, clássica, o tu, a pessoa falaria o contigo, tá? Mas nós aqui, como eu já falei para vocês, no Sudeste, normalmente a gente não usa a segunda pessoa do singular e nem do plural, né? De forma efetiva, né? A gente usa o você para substituir essas duas pessoas aí, a segunda pessoa, tanto do singular, tanto do plural. Felipe, quero falar consigo, está errado, tá? Já que consigo é um pronome reflexivo. Então, vamos lá. É correto dizer, Felipe trouxe consigo os materiais de português. Né? Seria o mesmo que dizer, Felipe trouxe com ele mesmo os materiais de português. Ou seja, tem gente que consegue, né, escrever assim... sei lá, João estava... Bom dia, Renata. João estava triste consigo mesmo. João estava triste consigo mesmo. Se é consigo, já significa que é com ele. Precisa colocar que é com ele mesmo? Né? Outra colocação errada. Na minha opinião, pessoal, aí a pessoa ainda acrescenta, né? Na minha opinião, pessoal, eu falo, né? Ou seja, se é a minha opinião, a gente já está aqui trabalhando a opinião de quem está falando, ou seja, é a opinião da primeira pessoa. É a minha opinião, não, na minha opinião pessoal, tá. Né? Então, a gente pode colocar ou na minha opinião, ou assim, pessoalmente, aí você coloca lá a frase, né? Então, são colocações assim super erradas gramaticalmente, tá? E aí a gente entra aí no emblemático, né? Para eu e para mim, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando que eu vou usar o para eu e quando que eu vou usar o para mim? Vocês provavelmente ouviram lá atrás, algum professor de vocês deve ter falado assim, para mim é índio, né? Em algum momento vocês já devem ter ouvido isso, né? Você fala, para mim não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, ou pega não sei o que, isso aqui para mim, para mim é índio, né? Às vezes até tem pai e mãe que fala isso, mas vamos aprender agora a colocação do para eu e para mim. Usa-se o para eu se estiver seguido de infinitivo, né? Aí o que é o infinitivo? A gente viu isso lá nos textos injuntivos, tá? Que são aqueles verbos, injuntivo não, desculpa, instrucionais, tá? Que, na verdade, nada mais é do que o texto injuntivo, né? Mas, falando lá a linguagem do livro, né? Nos textos instrucionais. Que são a forma que o verbo vem ao mundo, né? Comprar, vencer,
partir, né? Então, são todos aqueles verbos que são finalizados com R, tá? Então, tenho aí um exemplo. Empreste o livro para eu ler. Existem mais algumas regrinhas aqui do para eu, tá? Porém, a gente não vai falar disso agora. A gente vai fazer uma retomada do para eu e para mim quando a gente falar novamente, tá? A gente vai falar novamente desse assunto quando a gente começar o assunto preposição, que existem mais alguns detalhes aqui, mas que para o assunto que a gente está tratando aqui, que são pronomes, isso não é interessante no momento, tá? Quando a gente começar a ver preposição, a gente vai retomar aqui no para eu e para mim. Então, vamos lá. Toda vez que eu tiver um verbo que o para eu, tá, estiver seguido de um verbo no infinitivo, eu vou usar o para eu. E se não houver um verbo no infinitivo, você vai usar o para mim, tá? Trouxe os portfólios para mim. Alguma dúvida, pessoal? Para eu, para mim, consigo, contigo, com nós, conosco e verbos terminados em RS ou Z? Sim ou não? Não, professora. Ótimo. Então, pessoal, 10 minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade do número 7, 8 e 9, tá? Bom dia. Manuela, você tá aí? Tô. Você entrou, ficou quietinha, não falou nada. Quando você entrar assim no meio da aula, você avisa que entrou, tá? Pra... Quem que entrou? Eu fiquei quieto porque a senhora estava dando explicação. Ah, tá, mas foi quem? Ah, você eu não tinha nem visto. Tá. Mas quando for assim, né? Quando eu der a pausa para respirar, vocês, professora, eu tô aqui, tá? Porque senão acaba ficando aqui sem Professora, uma dúvida. Aqui nessa questão 7, algumas elas, caso que aqui tá falando pra gente corrigir elas. Mas se algumas aqui tiver certas, a gente precisa rebotar de novo? Então, se aí tá falando que você precisa corrigir, é porque elas estão erradas. Então, presta atenção aí. Dá-se uma olhada assim bem direitinho, que você vai ver que todas estão, não é que estão erradas, elas estão escritas de uma forma popular, né, do dia a dia, né, tem muitas marcas da oralidade, né, da forma que a gente fala, não da forma que deve ser escrita.